Olá, povo da sociologia, tudo bem? Como estão? Povo caseiro, todo mundo em casa cumprindo aí os decretos, não é? Aí vamos aqui continuar o nosso assunto de sociologia geral e jurídica para a gente concluir a matéria da nossa primeira avaliação. Na próxima semana a gente já deve ter novidades aí sobre a nossa avaliação, tá ok? Então, hoje nós vamos tratar de um assunto interessantíssimo, né, que é a sociologia do controle social. Vamos falar dessa ferramenta, ou desse objeto do estudo sociológico, e vamos ver que, para compreendê-lo, nós precisaremos passar por vários outros conceitos, por várias outras ideias, por várias outras questões da sociologia que vão nos ajudar a compreender o que é esse negócio de controle social. Por exemplo, nós estamos vivendo em um momento de extremo controle social. A nossa liberdade de ir e vir, que é comum nas chamadas sociedades democráticas, a liberdade é o pilar da democracia, e a liberdade se materializa pelo direito de ir e vir, né, está mitigada. Nós não podemos ir e vir livremente, inclusive sob perspectiva de aplicação de norma penal. Uma vez mais lá na frente, quando a gente for tratar o controle social formal, mais especificamente o controle social jurídico, o papel que o direito exerce no controle social. Mas antes de chegar lá, a gente precisa construir um caminho de entendimento do que é o controle social. Então, a gente pode trazer aqui uma definição mais ou menos interessante. Quando a gente fala a gente falou na aula passada do processo de socialização, e o controle social está dentro do processo de socialização. Ele é o instrumento lá dentro do processo de socialização que promove a moldagem, olha aqui, a moldagem ou condicionamento dos indivíduos a modelos, valores e normas pré-estabelecidas para a vida social. Então, o controle social cumpre esse papel de, no processo de socialização, e aí, processo de socialização primário lá nas famílias, na escola, através da vizinhança, através das igrejas, do grupo social religioso, do grupo social educacional, através desse processo de socialização que dá na interação social, que também foi assunto da nossa última aula, grupos sociais, interação social. Esse processo de socialização se dá nessa interação entre os grupos e entre os indivíduos. E é justamente nesse processo de socialização que entra o controle social. O controle social existe para moldar o indivíduo, para adaptá-lo e para condicioná-lo a seguir as regras sociais, a normatividade social que foi pré-estabelecida. Ou seja, quando o indivíduo chega ao mundo, as regras já estão dadas, não é ele que cria. Ele se adequa às normas, ainda que no processo social vá havendo mudança das normas e os indivíduos participem dessa mudança através da democracia, das regras democráticas. Quando ele nasce, já existe um arcabouço de regras, de valores, de normas que determinam a vida em sociedade e que ele, a princípio, tem que se adequar. Depois ele pode lutar por mudança. E às vezes até consegue mudar alguma coisa, mas a princípio ele tem que se adequar para ser considerado um indivíduo normal. Aquele indivíduo que não segue as regras sociais, as regras de convivência social, as normas de convivência social, é aquele indivíduo que nós chamamos desviado. É o sujeito que está no desvio social. Ele se desvia da normatividade social e pratica condutas chamadas condutas desviantes, que podem ou não ser ilícitas. Aí nós vamos ver lá no controle social
que o direito exerce, que é quando o indivíduo pratica uma conduta que não está amparada por uma norma jurídica. Aí ele praticou um ilícito. Mas existem várias formas de controle social que não só o direito. Por exemplo, a moral. A moral, os valores morais exercem, principalmente aqueles que vêm da tradição e são transmitidos pela família, pelos membros da família, né? Esses valores morais, eles condicionam a nossa maneira de agir, de se portar e de se apresentar ao mundo, de conviver com as outras pessoas. E tem caráter normativo, isso são normas, não são normas coercitivas, como as normas jurídicas. Mas a moral, né, que advém muito fortemente também, além da tradição transmitida pela família, nós temos o controle social moral advindo das normas religiosas, dos valores religiosos. A religião exerce um forte poder de controle social sobre as pessoas, moldando o seu comportamento e condicionando a sua posição, as suas opiniões, a sua forma de agir e interagir no mundo, em razão dos valores religiosos que são introduzidos na sua formação. Né? Agora, quando a gente diz que o controle social é normativo, a gente tem que pensar no controle heteronormativo. No sentido, são várias categorias de norma. Por exemplo, a etiqueta. A etiqueta é uma forma de controle social. As pessoas usam determinadas roupas para se adequarem a determinados grupos e, portanto, não receberem sanções. E a sanção pode ser o isolamento social. A pessoa não é reconhecida como pertencente, como membro daquele grupo social, porque não usa determinada marca de roupa, porque não usa determinado tipo de joia, porque não veste, não calça determinado tipo de sapato. Existem várias formas de controle social pela moda, pela etiqueta social. Por que é que você, quando você está numa festa, você é convidado para um almoço de aniversário de alguém, uma festa, você não espalita o dente, você não arrota na mesa, você não come de boca aberta, porque você sabe que se você fizer isso, você será repreendido. Há um controle social externo que vem de dentro para fora, de normas que estavam dadas antes de você nascer e que determinam a sua condição no mundo, que determinam a sua postura diante do mundo. O que nos leva àquela velha pergunta: nós somos efetivamente livres? Ou nós agimos de acordo com predeterminações que vêm de fora para dentro e que nós acabamos aceitando porque não temos força para contestá-las e às vezes porque concordamos e nos adequamos a essas normas e vivemos de acordo com o que elas determinam. Agora, o que é importante a gente frisar nesse ponto? É importante a gente fazer a seguinte pergunta: tudo bem, o controle social é o processo de moldagem ou condicionamento dos indivíduos a modelos, valores e normas pré-estabelecidas para a vida social. Beleza, boy. Mas a pergunta aqui é o seguinte: por quem? Quem determinou essas normas pré-estabelecidas do controle social? Quem diz o que pode e o que não pode? Quem diz o que é lícito e o que é ilícito? Quem diz o que é moral e o que é imoral? Quem diz o que é ético e o que é antiético? Né? Qual é o limite da sua liberdade? Você é efetivamente livre para fazer as suas escolhas ou você é condicionado por alguém, por algum grupo? E por quê? Parece que essa é uma indagação fundamental para que a gente evolua na discussão do controle social. Porque aí nós entramos nessa perspectiva de perguntar: tudo bem, existem as normas aí, sociais, morais, de etiqueta, éticas, etc. Mas
Quem determinou? Por que eu sigo essas normas? Quem as determinou? Quem escolheu que as normas seriam essas e não outras? Essas normas, elas existem para o bem de toda a coletividade ou elas existem para garantir privilégios e benefícios para alguns em detrimento da maioria? Se nós não nos fizermos essa pergunta, se nós não refletirmos sobre a natureza e a origem das normas que determinam o controle da vida social, nós estaremos diante de um outro conceito muito famoso na sociologia, que é o conceito de alienação. O que é o indivíduo? O que é alienação propriamente dita? O que é que nós poderíamos entender na sociologia por alienação? É um conceito que foi, na sociologia, fundamentalmente trabalhado, desenvolvido por Karl Marx. Karl Marx vai partir da ideia do trabalho e dizer que no mundo capitalista o produto do trabalho não pertence ao homem. Então, o indivíduo trabalha sem nenhum prazer ou sentimento de pertencimento. Ele trabalha em troca de um salário. O produto do seu trabalho não lhe pertence e nem ele se sente representado pelo aquele produto. Ele não sabe nem para onde vai. Ele passou o dia inteiro trabalhando numa fábrica de tecido, cortando um determinado corte de pano que vai ser usado para fazer uma camisa, mas ele não sabe qual é a destinação, para onde vai, quem vai usar, onde vai ser vendido, por quanto vai ser vendida aquela camisa. O produto do trabalho dele não é um produto natural da sua vontade. E, portanto, há uma separação, há uma desvinculação entre o trabalho e o seu produto. Ou seja, uma desvinculação entre o trabalhador e aquilo que ele produz. O produto do trabalho não pertence ao homem que o produziu. E, portanto, o homem está alienado em relação ao seu trabalho. Não há nenhuma relação de prazer no trabalho. Tanto que as pessoas ficam torcendo para chegar à sexta-feira para ir para o happy hour, tomar uma cerveja e se divertir, porque o trabalho não é divertido. O trabalho não me realiza. O trabalho é algo que eu tenho por obrigação de fazer para ter um salário e sobreviver. Por quê? Porque a única coisa que eu possuo é a força do meu corpo. A única coisa que possuo é a minha mão de obra. Eu não sou detentor proprietário dos meios de produção. Então eu tenho que vender ou alienar a minha vontade, alienar o meu trabalho a um terceiro que me pagará um salário em troca disso. Como desdobramento dessa alienação do trabalho propriamente dito, o homem está alienado em relação ao trabalho que ele desenvolve, não pertence a ele, o produto do trabalho não pertence a ele. Surgem outras formas de alienação que vão se desdobrando em razão dessa primeira forma originária de alienação, que é a alienação do trabalho. O indivíduo também vai ficando alienado da sua comunidade. O que é alienado? Apartado, separado da sua comunidade. Ele trabalha de segunda a sábado em uma fábrica que fica a quilômetros de distância do bairro que ele mora. Ele não vive a vida cultural do seu bairro. Ele não participa da vida cultural. Ele não conhece as pessoas do seu bairro. Ou ele não tem tempo de conversar com as pessoas do seu bairro, com a sua vizinhança, porque ele está eminentemente envolvido no trabalho. Então ele está alienado da vida cultural do seu próprio povo, da vida cultural do seu próprio. O que é alienado é separado, distante, apartado da vida social, cultural do seu povo. E o aliena também em relação aos seus próprios companheiros e colegas de trabalho. Por quê? Porque no capitalismo os postos de trabalho são menores do que o número de pessoas querendo trabalhar.
demanda, lei da oferta e da procura. Então, o trabalho é uma disputa. O outro, a outra pessoa, o meu vizinho, o meu colega de trabalho é, na verdade, um concorrente. É alguém com o qual eu não estabeleço uma relação de cooperação, de fraternidade, porque ele pode a qualquer momento tomar o meu trabalho, ele é o meu concorrente. Então eu também estou alienado, separado, apartado do meu próximo, do meu colega, do meu vizinho, daquele que está comigo no labor, daquele que está comigo no trabalho. Nós estamos fisicamente juntos, mas espiritualmente separados, apartados, porque há uma alienação, né? E isso, por fim, leva o indivíduo, né, por ter que, na secura do real, da vida real, do pragmatismo da vida real, por ter que lutar pelo pão do dia a dia, por ter que trabalhar para garantir o seu próprio sustento e o dos seus, isso acaba fazendo também com que o indivíduo se aparte da realidade social mais ampla e que haja, portanto, uma percepção equivocada da realidade, né? E aí, o que Karl Marx vai dizer é que para que o indivíduo fuja dessa armadilha da alienação, há um passo importante, sem o qual dificilmente ele conseguirá sair dessa condição de um ser alienado, alienado de si mesmo, ou seja, alienado da sua própria consciência de mundo, a consciência de que lugar eu ocupo efetivamente no mundo. E é por isso que Karl Marx diz, isso exige com que o trabalhador tenha consciência de classe. Na pirâmide social, lá da estratificação social que nós vimos também na aula passada, eu tenho efetiva consciência de em que parte da pirâmide eu estou, quem eu sou na estrutura da sociedade. Eu faço parte da base, eu só tenho o meu trabalho para vender e o vendo em troca de um salário e vivo exclusivamente desse salário que me é pago em troca de um trabalho que eu faço e do qual eu não tenho domínio do produto. Eu sou alguém que está uma categoria acima do proletariado e tenho pequenos meios de produção, sou profissional autônomo, etc. Ou eu sou classe dominante? Qual é o meu lugar na sociedade? Você já se fez essa pergunta? Porque isso nos leva àquela questão inicial. Quem determina as regras sociais? É quem está em que lugar da sociedade? Essas regras jurídicas, morais, econômicas, comportamentais, de moda, de etiqueta, quem é que determina isso? Vem de onde essa normatividade? Vem de onde essas regras? Vem de que lugar dessa pirâmide aqui? Que lugar dessa pirâmide determina isso? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Aí depois você se pergunta, ok, eu já sei de que lugar da pirâmide vem a normatividade social. Quem manda? Quem determina quais são as regras? E agora eu? Eu estou no lugar social, da pirâmide social, de quem determina as regras, ou estou no lugar de quem recebe as regras? De quem é objeto das regras sociais e não o seu criador? Porque isso aí é efetivo para que a gente discuta mais na frente uma parte mais específica do controle social. A consciência de classe, a consciência do lugar que você ocupa na sociedade é o primeiro passo para que você saia da alienação. Por quê? Porque a alienação é uma condição de não consciência de si, de não consciência do seu lugar na sociedade, de incapacidade de agir de acordo com as suas próprias ideias, com os seus próprios pensamentos, de agir de acordo com a sua vontade. A sua vontade está condicionada à vontade de alguém ou à vontade de algum grupo. No trabalho não é assim? No trabalho você faz o que quer ou você faz o que o patrão manda?
No trabalho há um exemplo específico de alienação. É por isso que Marx parte da ideia de trabalho para nos explicar o que é, das relações de trabalho no capitalismo, para nos explicar o que é a alienação. É a incapacidade de agir de acordo com a minha própria vontade e com o meu próprio pensamento, que nos leva depois à nossa própria incapacidade de determinar o nosso pensamento autonomamente, de pensar criticamente, de reconhecer a nossa condição de nós mesmos e a nossa condição no mundo. É isso que Karl Marx vai chamar mais adiante, e aí é um outro conceito importantíssimo, de ideologia. A ideologia para Marx nada mais é do que a inversão da realidade. Como assim, professor? Tem uma turma aí, um grupo que vai nos apresentar lá o livro da Marlene Chauí, o que é ideologia, e vai nos explicar as várias condicionantes da ideologia. Mas, por enquanto, basta a gente saber que Karl Marx trabalha o conceito de ideologia como o conceito de consciência invertida da realidade. O que é que isso significa? Significa que a realidade posta tem determinadas variáveis e condicionantes que nós não percebemos ou percebemos de maneira invertida. Como assim? Aquele grupo social lá da pirâmide que tem o poder e a prerrogativa de determinar quais são as normas, estabelece um tipo de consciência de sociedade, um tipo de visão de mundo de sociedade que é transmitido pela mídia, que é transmitido pelas escolas, que é transmitido pela propaganda oficial e que se transforma, são teses muito bem elaboradas filosoficamente, mas que são traduzidas na linguagem do senso comum, ou seja, na linguagem do cidadão médio, para que se tornem a realidade social. É uma construção social da realidade. O pensamento ideológico é um pensamento que propõe uma construção social da realidade e que atenda aos interesses daquele que determina aquelas ideias. Então, o que é a consciência invertida da realidade? Eu vou até voltar aqui para a gente, porque eu acho que talvez fique mais fácil vocês entenderem. A consciência invertida da realidade se dá quando essa galera que está aqui defende o discurso, os valores e os interesses dessa galera que está aqui, acreditando que isso também é bom para eles. Entendeu ou está difícil ainda? Deixa eu dar um exemplo mais fácil. Reforma trabalhista. É evidente que é legítimo na democracia que um grupo social se organize, que é o grupo social dos empresários, dos grandes empresários, se organizem politicamente para determinar uma mudança na legislação trabalhista, diminuindo os direitos do trabalhador. Eu não vejo nenhuma ilegitimidade democrática nisso. Onde é que está o pensamento ideológico? Está quando o trabalhador, ou seja, aquele que é assalariado, que depende para o seu bem-estar e para o bem-estar da sua família, das garantias trazidas pela lei trabalhista, quando esse indivíduo defende a flexibilização das leis trabalhistas, achando que isso vai ser bom para ele também. Quando, na verdade, isso é um discurso, isso é uma tese que atende aos interesses apenas do patamar de cima da sociedade. Então, aquele que, estando embaixo, aquele que dependendo do salário, aquele que dependendo das garantias legais da lei, defende a flexibilização das leis, que é o interesse da classe dominante e não dele, está alienado ideologicamente. Está o quê? Com a consciência, a realidade está aqui, mas ele enxerga a realidade de maneira invertida. Ideologia é a consciência invertida da realidade. Pense na reforma da Previdência. Imagine que uma pessoa que está prestes a se aposentar, trabalhou a sua vida inteira, contribuiu a sua vida inteira, e esse alguém acredite que o discurso
de que é preciso fazer uma reforma, que todo mundo tem que dar a sua contribuição, tem que fazer o seu esforço, tem que abrir mão de alguma coisa para o bem do país, para o bem de todos. E aí o cara que ia se aposentar daqui há 2 anos só vai se aposentar daqui a 6 com uma aposentadoria menor, mas ele defendeu isso, acreditando que aquele discurso de que isso era bom para todo o país era bom também para ele. Na verdade, isso atende aos interesses de um pequeno grupo. A reforma da Previdência não mexeu com todo mundo. Existem grupos sociais que não foram atingidos pela reforma da Previdência. O governo tem interesse na reforma da Previdência, mas nem sempre os interesses do governo coincidem com os interesses da população. Então, quando a gente fala de ideologia, a gente fala dessa ideia de consciência invertida da realidade, de inversão da realidade. Você fala do indivíduo que defende os interesses, que é oprimido, mas defende os interesses do opressor, acreditando que os interesses do opressor são interesses dele. Veja, isso é importante. Essa colocação é importante. Ele acredita. Ele foi convencido pelo opressor de que aquele discurso que ele está defendendo, que é o discurso que interessa ao opressor, é bom também para ele. Né? E isso se dá por quê? Porque o sujeito já está alienado e não tem consciência de si e da realidade. Não tem consciência do seu lugar de pertencimento na sociedade. E isso aí leva especificamente a essa questão colocada aqui. Alienação, ideologia e inversão da realidade nos leva à ideia de um controle social legítimo ou à ideia de dominação. Como assim, professor? Como é que dá essa... Que distinção é essa que eu não estou entendendo? Veja, toda sociedade precisa do controle social. O controle social não é algo necessariamente ilegítimo. O controle social é algo necessário. Veja, o poço. Semana que vem nós vamos trabalhar o poço. Leiam solidariedade, estudem estratificação social, interação, porque nós vamos trabalhar a questão do poço e agora também controle social. Lá no poço, se não tivesse... O poço é uma forma de controle social. E as pessoas aderiram, aceitaram a solidariedade de bom grado, espontaneamente, ou foram obrigadas a aceitar? É como agora. As pessoas estão ficando em casa. Todas as pessoas estão ficando em casa. Porque tem a consciência de que é melhor para toda a sociedade que seja assim, ou uma parte das pessoas só fica se for obrigada. Se tiver fiscalização e se tiver multa para quem sair, até ação penal para quem descumprir a norma de isolamento. O controle social é algo, em determinada medida, necessário, essencial. Ele não é algo necessariamente ruim. Agora, quando o controle social é produto da alienação, quando o controle social é produto de uma normatividade social, de um conjunto de normas, de regras e de valores ideológicos, ou seja, valores que tentam pregar uma realidade invertida, que tentam construir uma realidade social invertida para a base da pirâmide, ou seja, para quem está nas condições subalternas da sociedade. Quando nós estamos diante dessa circunstância, desse tipo de controle social, aí nós estamos diante da dominação. A dominação pura e simples. Não o controle social legítimo, que também é uma forma de dominação, sim, mas uma forma de dominação legítima, democrática, consensuada, racional. Aqui não. Nessa outra perspectiva, nós temos uma forma de controle social que se estabelece a partir de uma ideia de dominação. Então, se a dominação, em contraposição ao controle social legítimo e necessário, é fruto da alienação e do pensamento ideológico, e a alienação é a ausência de consciência de si, e a ideologia é o desconhecimento da realidade fática, eu vejo uma falsa realidade, a ideologia é um falseamento da realidade. Então, a única forma de fugir
dessa armadilha, além da consciência de classe, ou a partir da consciência de classe, está na busca do conhecimento. Está na formação, na educação das pessoas. E aí nós entramos em um assunto sério. Porque o que é que nós vivemos hoje? Nós vivemos uma crise do conhecimento. Nós vivemos um momento em que conhecer, em que saber, não é mais visto pela sociedade como um valor em si. A educação, o conhecimento propriamente dito, é algo que não está valorado na sociedade. É algo que deixou de ser um objeto de cobiça, de boa cobiça, de cobiça positiva das pessoas. Né? As pessoas não almejam, mas não ambicionam mais o conhecimento. Quanto menor o índice de conhecimento em uma sociedade, maior o índice de alienação e, portanto, mais provável a configuração de um estado ideológico de coisas, ou seja, de falseamento da realidade em benefício das estruturas de poder. E aí o controle social se torna dominação. E por que a gente vive hoje essa crise do conhecimento? Porque nós vivemos em um mundo onde a disseminação das possibilidades de informação estão muito diluídas e absolutamente descontroladas. Não há mais nenhum controle do conteúdo que você tem acesso todo dia. Não há mais uma checagem. Não há mais uma assinatura de responsabilidade pelo conteúdo divulgado e produzido. Então as pessoas estão imersas em uma, para usar o termo da moda, em uma pandemia de múltiplos canais de informação que informam coisas legais e interessantes, mas também distorcem a realidade, informam inverdades e mentiras. E a partir dessas inverdades e mentiras, criam uma consciência invertida da realidade. Isso nos leva a um erro conceitual gravíssimo, que é o erro que nós muitas vezes não percebemos, de confundir informação com conhecimento. Você pode ter muita informação, mas não necessariamente essas informações que você tem se traduzem em conhecimento. Conhecimento é outra coisa. Conhecimento é a capacidade de fazer ligações para compreender a realidade. É a capacidade que alguém tem de, com base em conteúdos múltiplos de conhecimento que tem, fazer um raciocínio lógico de compreensão da realidade. E isso está, digamos assim, de um tempo para cá, perdido na nossa sociedade. Veja, a própria campanha de ataques à ciência, de ataques à universidade, de ataques aos cientistas, aos professores, aos pesquisadores, aos especialistas, é muito emblemático e significativo dessa circunstância. Ora, se eu quero falsear a realidade, se eu quero que as pessoas enxerguem o mundo de maneira invertida, a realidade está aqui, mas eu quero que as pessoas a enxerguem assim, de maneira invertida. E para isso eu preciso que essas pessoas estejam alienadas de si mesmas e da realidade factual. O que é que eu tenho que fazer? Quem é que eu tenho que atacar? Eu tenho que atacar os grupos sociais, os indivíduos, os players sociais que são responsáveis pela produção e difusão do conhecimento. Então eu vou atacar a ciência, os cientistas, os professores, as universidades, porque eu quero pessoas alienadas, ou seja, presas fáceis para o meu projeto ideológico de dominação a partir da inversão da realidade. A grande sacada do projeto ideológico é que eu não preciso usar a força. Eu não preciso usar a violência para dominar. Eu domino pela inversão da realidade, pelo convencimento das pessoas, pela naturalização das pessoas de um estado de coisas injustas, desiguais, antiéticas, imorais,
mas que eu convenço de que as coisas devem caminhar a si mesmo e de que a vida é assim e não há muito o que fazer. Eu inverti a realidade, naturalizei a miséria, a injustiça, a pobreza, a trapaça e consegui manter a dominação sem precisar praticar violência, sem precisar de exércitos, como Maquiavel bem dizia. E aí, tem um livro que eu gosto muito, é um cara norte-americano chamado Andrew Quinn. Ele escreveu um livro chamado O Culto do Amador, que ele chama a atenção, e isso aí já se vai mais de 10 anos desse livro, viu, gente? Mas veja o que ele diz. A internet tornou-se um meio de escolha para distorcer a verdade. Repara aqui, ó. A internet tornou-se um meio de escolha para distorcer a verdade. Não se debate seriamente as questões ou se examina as ambiguidades e complexidades. O que fazem é alimentar uma minoria cada vez mais facciosa que usa a mídia digital democratizada para ofuscar a verdade e manipular a opinião pública. Ora, manipulação de opinião pública está dentro do conceito de alienação, que provoca a consciência invertida da realidade, que é o conceito de ideologia. Eu domino não pela força, eu não preciso de exércitos. Eu domino pelo convencimento de determinadas teses que se aproveita de um grupo social alienado no qual eu posso estabelecer uma consciência invertida da realidade para dominação. E aí eu gosto sempre também de trazer um dos grandes pensadores da humanidade, que é o Will Durant, um dos seus livros, um dos números, dos exemplares do seu História da Civilização, ele traz justamente a ideia de que o domínio político, a dominação política na Idade Média, que como todos nós sabemos, é uma dominação política que se deu a partir do clero, a partir da igreja, ela teve como condição fundamental a cooptação do sistema educacional. Cooptação do sistema educacional, que teria sido feito por Justiniano, que editou um decreto dizendo que a filosofia era inerentemente subversiva para a fé cristã. E, portanto, dessa forma, ele decretou o fechamento de todas as escolas pagãs de filosofia. Só quem podia ensinar filosofia agora eram as escolas eclesiásticas, eram as escolas confessionais. A Academia de Platão foi fechada por Justiniano, porque considerava a filosofia subversiva, perigosa. E a filosofia, como vocês estão se deleitando e deliciando aí com a professora Andréa, o substrato do pensar. A filosofia é o ramo do conhecimento que nos leva à reflexão, ao pensamento, ao conhecimento, à dúvida, às perguntas. Isso não interessa a quem quer dominar. Quem quer a dominação, quem quer fazer do controle social uma espécie de dominação, não tem absolutamente nenhum interesse em que a filosofia seja ensinada, em que a sociologia seja ensinada, em que a antropologia seja ensinada, em que o pensamento crítico seja livre, em que haja liberdade de pensamento, de consciência. Por que não há? Porque, como a gente já viu, eu já falei na outra vez, Francis Bacon, o conhecimento é em si mesmo um poder. Quem tem conhecimento tem poder. Quem tem conhecimento é dono de si, é dono da sua consciência, conhece o seu lugar na sociedade e, portanto, não é objeto de dominação. Não estando alienado, não será presa fácil para os projetos ideológicos. O conhecimento é, em si, um poder. O conhecimento é capaz de transformar a dominação em um controle social legítimo, aceitável, racional. É por isso que eu gosto muito dessa colocação. Quem controla o conhecimento, controla a sociedade. Aqui, ó. Quem controla o conhecimento,
controla a sociedade. Pink Floyd aí, The Wall, turma aí que é ligada nas artes. Conhecimento é controlado no Brasil? Ou é livre? O que é que vocês acham? Vou colocar aqui só para a gente terminar por hoje, para a gente pensar. Deputada estadual do PSL eleita por Santa Catarina incita alunos a filmar e denunciar professores. Folha de São Paulo. Nem na ditadura, arte e pensamento estiveram sob ataque como agora, diz diretor do SESC. Metrópolis. Deputado questiona ABIN sobre agente secreto infiltrado na UNB, na Universidade de Brasília. Isso aí, gente. Essas coisas aqui são fato ou fake? Nós vivemos um momento de policiamento ideológico, nós vivemos um momento em que o conhecimento ou o pensamento crítico, reflexivo, autônomo, que busca criar sujeitos independentes, indivíduos que são sujeitos da sua própria história e não massa de manobra, alienados, presas fáceis na mão de pensamentos ideológicos de todas as matizes e de qualquer matiz. Esse pensamento é um pensamento livre no Brasil hoje? O que é que vocês acham? Vocês acham que nós estamos diante, hoje no Brasil, de uma estrutura de controle social legítimo, democrático, racional, consensual, sensato? Ou nós estamos diante de uma estrutura de controle social de dominação, onde as pessoas, por alienação, são dominadas por uma estrutura de poder que muitas vezes elas nem enxergam que existe? Pensem nisso, que nós continuaremos a discussão sobre controle social na próxima aula. Mas hoje fica o recado. Quem controla o conhecimento, controla a sociedade. O controle do conhecimento é uma forma de controle social. Tá ok? Fechado. Próxima aula a gente segue no assunto. Fique em casa aí todo mundo. Controle social pesado. Todo mundo em casa, para nós nos encontrarmos o mais rápido possível. Abraço, gente.